Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje nós teremos um papo importante, necessário, mais um, né? Nessa construção que a gente tem feito aqui de estar dialogando com vocês sobre alguns temas que quase ninguém fala, que quase ninguém participa. E aí, hoje nós estaremos aqui dialogando sobre masculinidade tóxica. E aí, para fazer esse debate com a gente, para conversar com a gente, hoje nós temos aqui a Liliane Rosa, Lili, e hoje o Anderson Pinheiro, que é nosso convidado aí para a gente bater esse papo. Então, vou pedir para a Lili se apresentar. E aí, assim, a gente tem um ritual, né? Porque esse é um espaço do Coxa de Retalhos. E aí, toda live, como a gente tem um público novo, pessoas diferentes, pessoas que não conhecem um pouquinho da história desse projeto, porque não deixa de ser um projeto, a gente faz essa retrospectiva. Então, pedi para a Lili, na apresentação dela, falar um pouquinho do porquê do Coxa de Retalhos. E hoje, diferente dos outros, a gente tem um homem, né? E aí, falar um pouquinho dessa construção coletiva. E aí, Lili, com você. Bom, gente, boa noite. Sorry pela demora. Eu tô internacional, eu tô falando inglês, vocês viram, né? Ela né? Desculpa pelo atraso. Eu descobri o que aconteceu. Eu estava tentando entrar pelo navegador da Xiaomi, que é do meu celular, e ele não estava entrando de jeito nenhum. Eu fiquei printando várias telas e mandando para Débora, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Aí eu consegui entender que era isso, copiei o link e coloquei em outro navegador. Mas enfim, o importante é que cheguei. Bom, gente, eu explicar, óbvio, né? A gente tem que explicar o porquê da coxa de retalhos. Eu conversando com a Débora, num outro momento, já tem um tempo, isso deve ter uns 2 meses mais ou menos, cobrando dela, Débora, vamos falar um pouquinho sobre o seu tema do TCC, né? Você falou sobre mulheres no poder, e aí, quando que você vai falar sobre isso numa live? Você tinha que falar sobre isso. E aí ela devolveu para mim, não, a gente podia conversar juntas, né? Sobre mulheres, sobre várias coisas. E aí, disso surgiu o blog, que inclusive eu tô para alimentá-lo, tenho texto para colocar lá e ainda não deu tempo de fazer isso, que é o Coxa de Retalhos, é um blog que a gente recebe relatos, textos, poesias, música, o que quiser de mulheres, de qualquer lugar, né, para poder alimentar no nosso blog. E aí esse blog, além de ter esses textos, ele tem uma questão simbólica de que a gente pode dizer coisas lá, né, que é um ambiente seguro para as mulheres falarem o que elas querem, pode ser anônimo, não precisa se identificar, inclusive tem um texto lá que está anônimo, de uma mulher que quis expor a sua história, contar um pouquinho sobre a sua história de um relacionamento abusivo, então surgiu assim, meio que, né, assim, na espontaneidade. E aí a gente já trouxe aqui a Cristiane, já trouxe aqui a Patrícia, né? Débora, se não me deixar esquecer. Esse é o nosso, pelo Coxa, esse é o nosso terceiro encontro. Isso, esse é o terceiro encontro pelo Coxa de Retalhos. E os encontros anteriores vieram mulheres, e aí as pessoas devem estar se perguntando, mas por que vem um homem agora, né? A proposta que nós, né, pelo menos que faz mais sentido para nós, é de que homens precisam estar junto dessa discussão, porque não é possível fazer a transformação de realidade que a gente quer fazer, né, sem os homens estarem dentro desse processo. A gente não está numa sociedade separada, né, que só tem mulher ou só tem homem, tá todo mundo junto dentro dessa sociedade, né, enfim, quem também os cisgêneros, os não binários, enfim, todo mundo que não se identifica com nenhum outro gênero também, tá tudo certo. Só que a gente precisa que as pessoas estejam dentro do processo, para ele fazer sentido, né? Então, a gente quer que homens que se sintam à vontade, que tenham afinidade com isso, se acheguem mais. Porque a gente vai poder trocar com eles, né? Olha, meninos, vocês podem nos ajudar assim, 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 né? E a gente pode dizer de que forma que os homens podem nos ajudar. E é assim no nosso dia a dia. Com os homens que eu convivo, por exemplo, eu estou o tempo todo dando vários
toques, né? Olha, por que você, né, não fala dessa forma? Por que você não faz desse jeito? Justamente porque é só com essa convivência que a gente vai conseguir chegar e alcançar naquilo que a gente espera de sociedade que respeita mulheres, né? Que é esse nosso sonho de princesa. A gente sonha com uma sociedade que respeite as mulheres. E é isso. E até para contribuir um pouco nesse sentido, é legal a gente falar que quando a gente fala dessa construção coletiva, né, é que todos nós somos responsáveis, né, por desconstruir, e da mesma forma que nós, mulheres, desconstruímos o machismo, os homens também precisam desconstruir, e precisa de um processo, e precisa estar, só de querer estar neste processo de desconstrução, já é um ótimo gatilho para a gente poder estar junto e fazer isso de forma coletiva, né? E aí, Anderson se apresenta para a gente, pode abrir seu microfone. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Débora, boa Tudo noite. ótimo. Meu nome é Anderson, primeiramente agradecer as meninas pelo convite, me sinto muito honrado em poder falar sobre esse tema, né? Sou um trabalhador da área da saúde, minha formação, sou assistente social, trabalhei há algum tempo com dependência química, trabalhei já em unidade básica de saúde tradicional, já trabalhei em estratégia de saúde da família, CAPS, AMA, NASF, já estou um pouquinho rodado na rede, né? Pensando aqui no currículo, agora que a gente está nessa fase do currículo, eu não sei se eu posso dizer que eu me formei em Harvard, mas tudo bem. Vamos comprovar que eu me formei, vão me desmentir, vai ficar feio. Inclusive, Mas eu estou tudo bem. com meu diploma aqui também, vou até... Só falta assinar aqui, mas também estou aqui, ó, doutorado. Doutora, né? Muito bem. Um dia a gente chega lá. É um espaço bastante importante. A gente vive uma polarização enorme. Eu já é uma militância, né? Já venho me aproximando muito da militância do feminismo. Por essa questão da polarização, da divisão que a gente está vivendo, né? De toda essa problemática que vem emergindo agora no nosso cotidiano. Então, acho importante a gente estar unido nessa luta. Né? A gente está falando a mesma linguagem. Eu trabalhei com a Liliane, então a gente se conhece um pouquinho, né? Ela teve 2 anos de princesa, até porque na nossa relação, o lado mais sensível sempre fui eu. Ela foi o lado... Mas em qualquer relação que a Lili esteja, o outro é o mais sensível. O mais sensível é mais delicado, então... Eu lembrava do aniversário, reparava no cabelo dela, essas coisas assim, né? E basicamente é isso, né? Sou pai de 3 filhos, e vou dividir um pouco hoje do quanto é sofrível essa experiência de viver dentro de uma sociedade que te impõe padrões de uma masculinidade que nem sempre é compatível com o que você deseja fazer naquele momento. Sim. Basicamente é isso. Obrigada, Anderson, por aceitar o convite, estar aqui conosco. E aí, de antemão, eu já quero aqui dar uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. Nós já estamos com 30 pessoas na live e a gente acabou de começar. E aí eu quero aqui agradecer a Letícia, que está aqui com a gente, a Célia, o Jefferson, a Laide. Pedir para o pessoal mandar os seus comentários, mandar suas contribuições. Se quiser mandar relato, dividir aqui com a gente, aqui a gente vai fazendo uma conversa coletiva mesmo. A intenção é que vocês perguntem, mandem para a gente as suas contribuições, para a gente poder estar subindo aqui e colocando aqui na nossa discussão também os comentários. Aí só um toque, pessoal, não abram salas, né? Entra lá na minha página, Débora Machado, PSI, compartilha a nossa live de lá para os comentários chegar aqui para a gente. Se você abrir sala, sempre comenta no chat ao vivo, porque aí aparece aqui para a gente também, para a gente poder colocar as contribuições de vocês aqui na nossa conversa de hoje. E aí, assim, então vamos iniciar nosso bate-papo. E aí vamos começar aqui, vou direcionar primeiro para a Lili. Por que é importante a gente debater sobre masculinidade tóxica, Lili? Uau, por que é importante? Bom,
Primeiro, porque a gente precisa falar mais sobre construção de papel, né? Então, a gente tem ali um papel que é definido, de que jeito que você tem que se vestir, do jeito que você tem que falar, o jeito que você tem que andar, e tudo que é aceito, tudo que não é aceito, né? E aí a gente vai colocando as pessoas em caixinhas e dizendo, você é a caixinha rosa, você é a caixinha azul, você, né? Cada um na sua caixinha. E aí é muito importante, ao meu ver, falar um pouco sobre masculinidade no geral. E aí, dentro da masculinidade, fazer esse recorte para masculinidade tóxica, né? Porque eu acho que o momento é o momento de pensar formas de masculinidades, no plural, né? Diferente daquilo que a gente tinha construído enquanto papel de um homem hétero, que tem que ser assim, que tem que ser forte, que não pode chorar, que nananã, né? Então, pensar um papel de um homem normal, um homem que é um ser humano e que sente, que chora e que faz aquilo que é, né, de prazeroso para ele, que dá vontade. Então, falar de masculinidade é abrir um mar de possibilidades para homens, no caso, né, de ser livremente aquilo que tem vontade de ser. Eu acho que é isso. Legal. Anderson, e para você, por que é importante a gente falar sobre masculinidade? E aí, masculinidade tóxica, masculinidade no geral. É importante, eu assisti aqueles filmes antigos, sabe, aquelas minisséries onde você estava lá em 1964, em plena ditadura, e eu pensava, meu Deus, eu nasci na época errada, eu queria estar lá, queria lutar. Aí da noite pro dia eu acordei em 1964, a gente está vivendo esse 1964 agora, com temas tão importantes, né, como o machismo, a misoginia, a xenofobia, transfobia, tantos temas importantes. E parece que a cada momento que a gente vai falar sobre isso, vem uma multidão sobre a gente para dizer, olha, cala a boca, não é para falar sobre isso. E isso vai instigando cada vez mais que a gente fale mesmo sobre isso, né? Aí vem aquele papo, é mimimi, essa geração Nutella que não sabe sofrer, esses homens de hoje em dia não tem mais aquela pegada de antes, não tem aquela coisa máscula de antes. Então, é um tema bastante atual da nossa sociedade que a gente tem que se debruçar e a gente não pode deixar isso ficar morno. A gente tem que sempre estar esquentando esse caldo, sempre tem que estar engrossando e chamando mais pessoas para falar sobre isso, né? Até um tempo atrás a gente falava apenas sobre o termo machismo, para falar sobre um comportamento masculino. A masculinidade tóxica ela já é um pouco mais abrangente, porque ela é transversal. Ela vai atingir as crianças, homens, mulheres, famílias, independente de classe social, independente de gênero. Dentro de nós, a gente tem masculinidade tóxica. Aí, as próprias mulheres conseguem reproduzir essa masculinidade tóxica que é transmitida dos homens para elas. É como se fosse uma coisa passada de geração para geração. Pode ser uma coisa consciente ou inconsciente. É o caso daquela mãe que vai dizer para o menino: olha, não cruze as pernas quando você sentar. Isso não é uma atitude de homem. Você tem que gostar de futebol, você tem que incentivar, instiga aquele menino a já crescer, já querer, já beijar, já se interessar pelo sexo oposto, quando na verdade ele está em tempo de brincar. E a gente é criado por mulheres, né? Dependendo da criação que essas mulheres tiveram, elas receberam muito disso e é isso que elas vão nos transmitir também. Então a gente tem que partir desse princípio, né, das gerações que estão vindo, das gerações que nós temos também, dos nossos homens em idade adulta, nossos idosos também que têm uma mente super aberta para aprender sobre coisas novas também. É um processo bastante difícil falar sobre masculinidade porque a gente precisa refletir a todo tempo, porque a gente cai nas armadilhas daquela roda de boteco que a gente está conversando com os amigos e a gente é levado. É como se fosse uma corrente que é mais forte que você e você precisa resistir, porque senão você vai entrar naquela onda também. É um processo muito complicado, né, Anderson? Porque a gente está falando de uma estrutura enraizada, né? Porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, no geral, a gente está falando
de uma ramificação do machismo, que é uma ramificação do patriarcado, e aí, assim, a gente não tem como desvincular, mas a gente está falando de um processo que é enraizado culturalmente, né, na nossa sociedade, e que todos nós, como eu falei no início, como você acabou de falar, a Lili também falou, a gente precisa diariamente estar conversando, estar dialogando para poder desconstruir algumas coisas, né? E para mim é importante a gente falar sobre essas coisas eu acho que é por isso que incentiva a gente a falar dessas coisas, porque quando a gente fala, a gente parece que libera muitas amarras, né? Muita coisa. Durante essas nossas conversas, eu tenho visto e tenho tido feedback das pessoas que acompanham as nossas lives, no sentido de, nossa, eu nunca tinha olhado por este lado, eu nunca tinha reparado que eu falo esse tipo de coisa, que eu faço esse tipo de coisa. E quando a gente se propõe a falar sobre isso, a gente começa a desconstruir, a gente começa a refletir e de que forma essa ação, de que forma essa atuação, ela interfere na vida das pessoas, ela interfere na sociedade, né? Ela limita, machuca, traz alguns transtornos, porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de uma estrutura que ela machuca os homens, que ela fere as mulheres e que ela fere a nossa sociedade como um todo, pelas consequências que a gente acha natural, mas que não é, que a gente vê desdobramentos depois de personalidade, de identidade, de posição na sociedade, por coisas que lá na infância a gente naturalizou, por exemplo, né? Você naturaliza que o menino não pode chorar, que ele não tem que chorar, que ele não pode ter atitude de mulherzinha, e aí você cria uma pessoa que ela naturaliza aquele sentimento e lá na frente ele tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, e a gente sabe o que isso acarreta psicologicamente, que é mais a minha área falando, para uma pessoa, né, para um indivíduo na vida adulta dela, para se desenvolver, ter uma vida com qualidade. Então, acho que é importante a gente falar por conta disso. E aí, já entrando um pouquinho na próxima questão, queria começar com o Anderson. De que forma os homens são atingidos pelo machismo, Anderson? Acho que as mulheres acabam sendo mais atingidas pelo machismo do que o próprio homem. Como você mesmo conceitou, isso é uma construção. Para o homem é muito natural algumas coisas, né? Desde a sua criação, a liberdade que um homem recebe e uma mulher recebe para namorar, para sair, para trazer um namorado em casa, para dormir com o namorado em casa, são criações distintas, né? Tanto o pai e a mãe veem de uma forma diferente isso. A mãe porque já vem de uma construção que se naturalizou assim. E o pai porque já traz isso enraizado de outras gerações também. Mas o machismo atinge o homem de diversas formas. O homem, desde a sua construção, ele já vai sendo hipersexualizado, ele já entende que ele tem que atrair mulheres e que ele tem que namorar. Aí já aprende o sexo de uma forma completamente errada, já tem acesso a conteúdos que nada tem a ver com sexo, da indústria pornográfica. Então ele acha que ele tem que fazer aquele sexo surreal daquele filme, quando na verdade ele não conhece o próprio corpo, ele não conhece os seus limites, ele não conhece o próprio prazer, não conhece as zonas exógenas. Erógenas. Essa palavra não estava no meu currículo Lattes. Não conhece o próprio prazer e como é que vai fazer o parceiro, a parceira, seja lá com quem se relacione, sentir prazer quando acha que o outro é apenas uma máquina para satisfazer o seu desejo. Atinge na zona sexual, atinge na área profissional. Tem homens que não sabem lidar com mulheres no poder. Eles sofrem no trabalho porque não conseguem entender que existe uma hierarquia feminina, então vai estar sempre em conflito, vai estar sempre em atrito, vai estar sempre em sofrimento.
O machismo atinge o homem que não expressa sentimentos. Os homens são muito mais letais quando tentam suicídio do que as mulheres. Eles tentam muito menos porque eles são mais letais. A quantidade de acidente no trânsito que acontece com os homens, as brigas no trânsito, a morte do homem no trânsito é muito maior do que da mulher. Né? Então atinge de diversas formas e faz muito mal para a nossa sociedade. As crianças vão crescendo, vão se desenvolvendo e naturalizando, internalizando aquilo como se aquilo fosse o padrão de comportamento e de relacionamento que deve ter. As meninas, principalmente, elas crescem vendo pais violentos, machistas, que impõem limite, que bate na mãe, que rasga roupa, que diz como ela tem que se vestir, se comportar, o que ela pode ou não pode dizer. Quando ela crescer e encontrar um parceiro, que ela passar por essas situações, ela vai entender que aquilo ali é o natural, que aquilo ali é o ideal, que aquilo ali é o que se tem como modelo. Então, eu acredito que o machismo atinge em diversas áreas. E você, Lili? Então, eu acho que, assim, é óbvio que não tem nem como comparar, que o dano é sempre maior para nós, mulheres. Mas quando a gente traz esse tipo de tema, é justamente para mostrar para o homem que o prejuízo não é só para as mulheres, que o prejuízo também é para ele, né? Por exemplo, o Anderson, para quem não sabe, ele é artesão. Inclusive, tem vários produtos que ele fez para mim já, tem toalhinha de mesa e tudo mais. E sempre rola umas risadinhas quando a gente fala que o Anderson faz crochê, por exemplo. Fácil. E por que rola essas risadinhas? Né? Já começa por aí, né? Qual que é o problema de um homem ter habilidades manuais, saber fazer artesanato e cozinhar, porque ele também cozinha, inclusive, come bastante, tá até acima do peso. Então, assim, tem todo dá uma risadinha, rola um negócio assim, tipo, você faz crochê, então assim, parece besta, mas é como se a pessoa não tivesse escolha. Eu tenho que ser caminhoneiro, entendeu? Porque ser caminhoneiro é profissão de homem, de macho. Eu tenho que fazer tal coisa, porque isso é coisa de macho. Se eu fizer outra coisa, que é uma coisa que me dá prazer, que eu gosto de fazer, me dá satisfação, eu não posso contar para as pessoas. Porque se as pessoas descobrirem que eu faço crochê, vão achar que eu sou menos macho por isso. Né? Então, trazer esse tipo de discussão é importante porque os homens começam a perceber que o machismo ele não afeta só as mulheres, afeta muito mais, claro, mas também afeta eles. Imagine só uma sociedade em que o cara possa dizer para a mulher, olha, eu não quero transar com você, eu não quero, não preciso, entendeu? Provar para os meus amigos que eu sou fogo, né? Que eu sou porque eu tô com você. Eu não preciso, eu vou, né? Não quero fazer isso. Uma sociedade em que os caras eles possam chorar quando eles sentem vontade de chorar, que eles possam falar mais de amor, de sentimento, de relacionamentos, que eles possam, sei lá, escolher cozinhar se quiserem, escolher lavar e escolher fazer crochê, escolher, sei lá, escolher o que eles quiserem escolher sem rótulos nenhum, né? E quanto isso traria mais felicidade para as famílias no geral, né? Das mulheres se sentirem mais apoiadas com homens mais maduros e seguros. Porque o que acontece é assim, nós mulheres somos treinadas para amadurecer mais rápido, não é que a gente amadurece mais rápido, a gente é treinada para amadurecer mais rápido. E os homens são treinados para serem meninos para sempre. Só que essa matemática não fecha. Porque aí, quando você vai casar, você tem uma mulher que faz tudo, que dá conta de tudo, com um menino que gosta de chupar sorvete, entende? Não vai dar certo. E aí os conflitos vão aparecer, porque a gente fica muito amadurecida, que é obrigada a amadurecer, e os homens vêm muito infantilizados para os relacionamentos, né? De modo que a gente meio que tem que ficar dando conta e aceitando os comportamentos infantis que eles têm, justamente porque a sociedade estimula que eles continuem sendo eternos meninos. Ô, Lili, me dá só uma parte nessa sua fala. Isso é muito presente, por exemplo, para passar a mão, né, na cabeça, por exemplo, dos comportamentos masculinos. No caso, por exemplo, da menina que engravida com 16 anos, com 15 anos, ela já sabia o que queria. O menino que se torna pai aos 16 anos, mas é só uma criança, é um menino.
né? Isso é muito presente nessa situação, inclusive, né? Os homens, o tempo todo é justificado por ele é muito jovem, não estava preparado, e a menina não. Se é com 12, com 13 anos, com o que for, ela tem que arcar com a responsabilidade dela, porque ela tem que ser responsável, madura, né? Então, a questão do olhar que nós temos, diferenciado, né? Para o homem, é sempre um olhar mais amoroso e sensível, né? Sempre. Para a mulher, é um olhar de mais julgamento mesmo. A gente tem exemplos de famosos, por exemplo. Eu não sou fã da Luísa Sonza, por exemplo. Não sou fã dela, não acompanho o trabalho dela. Mas a gente pode pegar o exemplo dela, né? Ela é uma mulher que tem sua carreira consolidada, e aí ela era casada com o Whindersson, que é famoso também. E aí, a partir do momento que eles se separaram, começou uma perseguição com ela, no sentido de querer dizer que ela traía, que ela era isso, que ela era aquilo, invalidando o trabalho dela, desvalorizando todo o trabalho que ela construiu, toda a história dela. E a gente não vê esse tipo de movimento com homens. Homens sempre podem fazer tudo, tá tudo bem, né? Mas assim, isso é ruim também. Principalmente a Débora, que é psicóloga, ela pode dizer com mais propriedade. Quando a gente não cria uma pessoa com limite, com responsabilidade, ensinando sobre responsabilização para essa pessoa, ela cresce uma pessoa aleijada, assim, né, do ponto de vista psicológico, né? A gente cria homens que não conseguem dar conta de coisas básicas, né? Não conseguem dar conta de alguns sofrimentos. Isso é péssimo, faz muito mal. Isso mesmo. Isso é muito presente, né, nessa questão. O Gilmar acabou de colocar aqui para a gente, né, que esse o mais difícil da construção é a desconstrução hereditária, né, que você adquire durante a sua formação de criança, pré-adolescência e a própria adolescência, onde os vícios são absorvidos, né, de pais, tios e avós. E aí, assim, a gente sempre fala disso um pouco, né, nas nossas lives, porque a gente está falando mesmo de um processo que é enraizado e que ele é repassado, né? E aí são as pessoas que você tem como referência na sua vida que te ensina o que é certo, o que é errado, a forma que você tem que agir, o que você tem que falar, o que você não tem que falar. Eu acredito muito que as próximas gerações elas vão ter um outro tipo de educação, já vão começar a desconstruir algumas questões que é muito importante nesse processo educacional, inclusive, porque na infância, na adolescência, que a gente vai adquirindo mesmo identidade, personalidade, né, vai moldando, né, o que a gente vai ser na vida adulta. E a Lili fala uma coisa que é muito real, né? Hoje eu fiz uma live numa escola que a gente falou da questão do bullying. Eu vou pegar isso como exemplo. Mas quando a gente naturaliza o bullying na infância, a gente está falando justamente de um adulto que vai ser aquele adulto que comete assédio moral. Então, se você fala tudo bem, eu também brincaram comigo na escola, sabe? Falaram isso mesmo, todo mundo passou por isso e tá tudo bem, né? Ele pode falar, ele pode brincar, a gente com certeza vai naturalizar um comportamento que lá na frente ele vai se repetir, mas num outro formato, né? Na infância a gente fala de um agressor de bullying, lá na vida adulta a gente vai falar de uma pessoa que comete assédio, por exemplo, contra outras pessoas porque não entende o limite, né? Então, a mesma coisa é nesse sentido. Então, a gente não pode mais, e é importante conversar, porque durante muito tempo foi naturalizado muitas coisas que trazem muitos prejuízos psicológicos individuais, prejuízos para a sociedade como um todo, que traz risco para a vida das mulheres, como a gente vê a questão do feminicídio, tudo por conta da naturalização de comportamentos que a gente acha besta, né? Que a gente acha bobo, que não tem nada a ver, mas não, tem tudo a ver e a gente precisa estar falando sobre isso para poder desconstruir, porque as partes somam um todo, né? Então, se a gente conseguir, cada parte, a gente conseguir discutir, desconstruir, lá na frente a gente vai somar um todo muito melhor do que
a gente viu até hoje. E aí, eu queria agradecer aqui as pessoas que estão com a gente, a Jade Pinheiro, a Risonha, o Cláudio Ramos, nosso vereador lá de Ferraz, a Regina Pinheiro, a Leonilda, a Célia. A Célia trouxe aqui para a gente o seguinte, ó. Acabamos oprimindo os nossos meninos, seus sentimentos, e criamos pessoas doentes. Justamente, Célia. Ela fala que é o seguinte: o menino é criado para não falhar e a menina para agradar. Esse comentário vou até guardar, porque ele já vai abrir aqui o nosso próximo debate. Agradecer o Walterson, nossa equipe técnica, que está ali, ó, compartilhando, divulgando, dando coraçãozinho na like. O Durval está aqui com a gente também. Boa noite, Durval. Seja bem-vindo à nossa live. Gente, mandem seus relatos, mandem seus comentários, contribua aqui com a gente. Se tiver perguntas, se quiser mandar comentários para a gente está aqui aberto para fazer esse debate. E aí, entrando um pouquinho naquele comentário da Célia, a gente fala um pouquinho dessas questões de gênero, né? Que a gente, querendo ou não, já citou algumas coisas, mas como que a gente pode educar, e aí, no caso, não só meninos, ou de uma forma geral, porque atinge todos nós, né? Homens, mulheres, enfim. Mas de que forma a gente pode educar crianças para não contribuir nessa questão do machismo, para não reforçar essa questão da masculinidade tóxica? E aí eu vou começar pela Lili agora. Bom, educa-se pelo exemplo, né? Não adianta nada eu pegar lá, porque assim, né, a gente sabe, eu não queria dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Principalmente nos ambientes em que a gente costuma circular, que a gente costuma, né, chamar de mais à esquerda, a gente sabe que tem muitos colegas, não vou dizer nem camarada nem companheiro, tem muitos colegas que costumam achar maravilhoso, né, o discurso. Ah, que ótimo, isso mesmo, né? O discurso é maravilhoso. Só que aí chega em casa e não faz, né? Nada disso que está discursando. E isso é péssimo, porque assim, primeiro que você está ensinando para o seu filho que você tem que mentir. Porque aí seu filho vai ver você falando uma coisa e você fazendo outra. E isso é péssimo, porque educa-se pelo exemplo. Você pode dizer o que for para a criança. Se você não fizer na prática aquilo que você está dizendo, a criança não vai aprender. Então, coisas práticas do dia a dia. Então, por exemplo, questões domésticas da casa. Quem cuida da casa? Todo mundo cuida da casa. Quem mora na casa, cuida da casa. Ponto. Né? Ah, eu vou, sei lá, vou lavar uma louça, eu vou inserir meu filho nesse processo também. Vou arrumar uma cama, vou inserir nesse processo. Ah, vou fazer uma compra no mercado, vou inserir. Vou fazer uma comida, vou inserir. Então, é inserir a criança em todos os processos da rotina da casa, os processos das organizações de coisas de família, porque tem muito isso também, né, de que nas festas de família as mulheres ficam na cozinha, os homens ficam tomando cerveja na sala. Então, assim, tudo isso é um jeito indireto de você ensinar qual é o lugar da mulher, né? Que é na cozinha. Então, educar passa por esse processo de que a gente vai fazendo isso todos os dias, não é dando aulinha. É no trato, no jeito de falar, no respeito, mostrando que todos os corpos precisam ser respeitados, se é mulher, se é homem, se é cis, se o que for, né? Precisa respeitar o corpo das pessoas, ponto. Independente do gênero que a pessoa se identifica. Acho que é isso. Anderson. Espera aí só um pouquinho que aqui a casa tá cada dia tem mais criança. A gente não tem planejamento familiar aqui. É importante dizer, Débora, que o Anderson tem 3 crianças na casa dele, 2 cachorros, um gato. O que mais? Faltou algum bichinho? Vai crescer mais daqui a pouco, porque a gente aqui não tem planejamento familiar. Aqui a gente vai tendo filho, e a gente vai tendo mais. Olha o Adriel. Gente, mas aqui ele é um trabalhador do SUS, ele é um trabalhador do país. Sim, tá? Mas é comum ele gosta de criança, Débora, ele gosta de muitos filhos, ele só não tem mais que a Jade é que não quer, senão ele já estava programando outro. Oh, meu Deus. Mas, pensando nessa questão da educação das crianças, né?
Eu vivi um pouco da década de 90, onde a gente pegou a época da boquinha da garrafa, né, da Eltinha. Então, as crianças mais animadinhas para dançar. Eu gostava muito de dançar, particularmente. Mas naquela época, dançar já era uma coisa, para o homem já era uma coisa muito espantosa. Você tem um corpo, como assim você tem um corpo, você rebola, você mexe alguma coisa aí? Não, não pode. Então, a castração das crianças já vem desde muito cedo, né? Pelas expressões que elas têm. Trazendo alguns exemplos mais claros, outro dia meu filho me chamou para brincar de futebol. Fui muito didático com ele. Disse: papai não gosta de futebol, papai não sabe onde fica a trave e não sabe onde fica o gol. Mas você vai lá e você me ensina, tá bom? Aí, com toda a paciência eu fui, ele me mostrou como é, que jogava tal. E eu vou explicando para ele as diferenças do mundo, o que tem de diferente no mundo. Às vezes está passando na televisão, ele: olha, papai, é um homem que é mulher. Aí explico para ele: é um homem que está vestido de mulher. Vou explicando para ele a diferença de menino, de menina, vou explicando sobre o corpo, sobre a anatomia do corpo, sobre as mudanças, né? Às vezes ele olha, papai, tá diferente, né? Tá crescendo, tá crescendo, vai crescer. Ah, mas por que eu não tenho peitinho? Eu vou sendo bastante sincero com ele, dentro dos limites daquilo que eu posso explicar dentro da idade que ele possa entender. Né? Com a menina adolescente também, de 11 anos, eu vou explicando como essas mudanças ocorrem. Não vou castrando os desejos dela também. Se ela quiser ser Pedro e Bino na boleia, junto com a amiga, e sair por aí dirigindo um caminhão, ótimo. Se ela também quiser ser aquela menina super delicada, fofinha, que gosta muito de rosa também, ok, mas acho que parte desde o princípio da gente ensinar o respeito do que é diferente, dizer: olha, o mundo não é isso, esse quadradinho aqui. O mundo é muito grande, a gente tem muita diferença. E a gente tem que aprender a respeitar aquilo que é diferente. Acho que aí a gente já começa a quebrar com esse paradigma de transmissão dessa cultura de masculinidade tóxica, a partir do respeito da diferença e dizer para as crianças com clareza o que existe, né? Pedir que respeitem isso desde o princípio. Legal, Acredito que é muito legal porque a gente tem uma experiência na prática, né? E isso é muito legal, porque a gente, quando a gente fala de educação, por exemplo, a gente sempre deixa muito claro aqui, a Lili principalmente, né, que a gente não quer ensinar ninguém como educar seus filhos, não é isso, né? Longe da gente querer fazer isso. Mas a gente pode e deve conversar justamente por conta desses ciclos, né? Que nós fomos ensinados de alguma forma, e aí a gente consegue desconstruir, e com informação, que é isso que o Anderson trouxe, é fundamental, porque quanto mais claro você é no processo de desenvolvimento da criança, do pré-adolescente, do adolescente em si, você sempre tem que ir com muita clareza, né? Você sempre tem que ir com informação, o porquê disso, o porquê daquilo, de que forma é isso, de que forma é aquilo, porque, assim, na verdade, a nossa geração, as gerações anteriores, elas têm as questões muito enraizadas, né? É desse jeito que eu aprendi e é desse jeito que é o mundo, pronto, acabou. O que não é verdade, né? Porque a partir do momento que eu saio aqui do meu mundinho, existem vários outros mundos lá fora, né? E aí, se eu faço esse processo mesmo de orientação e de mostrar que, olha, eu sou assim, eu gosto disso, mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não é dessa forma. E aí, pensando um pouquinho nessa questão de você. Eu acho que a principal questão nesse processo da educação é você, para além de se criar, como o Anderson falou, nessa questão de mostrar a diferença, a diversidade que nas relações, nas construções, o respeito que a Lili trouxe com o outro, com o corpo do outro, com a decisão do outro, com a vida do outro, você também poder possibilitar o processo para a criança, por exemplo, de liberdade, de criatividade, porque tudo isso é muito limitado nesse processo da criação machista, da criação, porque
A gente costuma falar, teve um vídeo esses tempos que circulou muito, da menina que ela chegava na loja, vocês lembram? E ela falava assim, olha, que absurdo, para mulher tem camiseta de unicórnio, de não sei o quê, escrito lá uma coisinha idiota, né? As dos meninos eram coisas assim, né? Bowie, seja não sei quem, e barará. Ela falou assim, por quê? Eu também quero voar, eu também quero ter outras opções. E a gente vê isso muito nítido, por exemplo, a gente acha que é uma coisa besta, mas, por exemplo, na opção de brinquedos para as crianças, né? As opções de brinquedo que as pessoas escolhem e atrelam que é tipo de brinquedo feminino, que é tipo de brinquedo masculino, como se o homem não fosse se tornar pai e não pudesse também brincar de boneca, que ele não pudesse ter brinquedos de acessórios de casa porque ele não tem que cuidar da casa, e a menina ela não pode ter um carro, ela não pode ter uma moto, ela não pode ter brinquedos que estimulem que ela desenvolva profissões, por exemplo, como engenharia, porque as brincadeiras dos homens são libertárias, né? São para o mundo, são para viver a vida, são para explorar o mundo. E a das meninas, né, das mulheres, é para ficar dentro de casa, né? É para a ilusão de que a mulher é a responsável pela família, é responsável por manter o ambiente seguro. Se a família não vai bem, a culpa é da mulher, né, nesse sentido. Então, eu acho que também é um processo que a gente desconstrói se a gente também tiver esse olhar. E aí, vocês concordam? Sim, inclusive, assim, é bacana você colocar isso, porque eu acho que quando a gente dá liberdade demais para o homem e liberdade nenhuma para a mulher, de novo a conta não vai bater, né? Porque aí o cara vai poder tudo e vai querer tudo também da mulher. E aí não, porque eu tenho que fechar minhas pernas, eu tenho que cruzar as pernas, eu não posso, porque eu sou, né, recatado do lar, porque não. E aí a gente tem uma equação que não fecha. E também tem uma outra questão que, assim, tá tudo bem a mulher ser dona de casa, gente. Né? Tem essa questão também. A gente não tá dizendo aqui que tá errado, não é isso, muito pelo contrário. Tem famílias em que a mulher ela tem a possibilidade de cuidar dos seus próprios filhos, que é um processo, eu não sei disso, que eu não sou mãe, mas a maternidade, ela é um processo muito visceral, né? E tem mulheres que adorariam a oportunidade de viver a maternidade o máximo possível, né? Ficar o máximo possível com seus filhos, curtindo todo o processo, né, da infância, até eles ficarem um pouco maiores, para poder depois fazer outras coisas. Então, assim, só que isso ser uma escolha é ótimo, porque a gente, opa, eu escolhi, eu quero estar com os meus filhos, eu quero cuidar deles, eu quero me dedicar esse período para eles, né? Isso é uma coisa, não tem problema nenhum você ficar em casa cuidando das crianças, essa não é uma questão. A questão é se isso não é uma escolha, é tipo, né, olha, para a mulher só vai sobrar isso, né? Só sobra isso para ela. Você não pode fazer mais nada além disso. Sua vida tem que ser assim. E não é essa a questão. A questão é dar opções, possibilidades, escolhas para as mulheres. Porque vão ter mulheres que não vão querer escolher isso, vão escolher outras coisas. E vão ter mulheres que vão ter uma vida extremamente feliz, cuidando dos seus filhos, cuidando da casa. E não tem nada de mal nisso. Justamente. Muito, muito bem colocado, Lili. O importante é a gente entender que quando oprime, né? Quando oprime, é que não tá bom. Quando você tá triste com aquela situação, quando te oprime, quando não é aquilo que você quer, mas que é imposto para você, não é legal, né? Não é legal e não pode ser para os outros, né? Também. Aí eu quero também agora aqui agradecer algumas pessoas que acabaram de entrar. A Jade colocou aqui, ó, o Adriel quer participar da live, ó. O Gilmar está aqui falando com a gente, parabéns, estou adorando, informações de grande valia, que bom. A Elaine está colocando aqui, boa noite, amei a live. A Silvana chegou aqui com a gente agora. O professor Guto, que hoje eu fiz uma live com ele na escola, a gente falando sobre cyberbullying, saúde mental lá para a galera, para os adolescentes. A Cássia Silva, a Cássia, que é daqui de Suzano, é do mundo, né? Que ela está em São Paulo agora, é da Marcha Mundial das Mulheres. Obrigada, Cássia, por estar acompanhando aqui com a gente, contribuindo com a gente no debate.
E aí, para a gente indo para os finalmente, né? Vamos falar um pouquinho agora aqui, e aí, muito mais específico, assim, vamos contribuir, mas queria ouvir do Anderson de que forma, né, os homens podem contribuir nesse processo, né? É um processo que é coletivo, a gente já está falando isso desde o início, mas como a gente está falando aqui da masculinidade, de que forma você acha, Anderson, que eles podem se inserir, contribuir, e aí você pode até redefinir essa pergunta, se você achar melhor. Eu particularmente eu gostaria que dentro dos serviços de saúde, dentro das outras políticas públicas, a gente tivesse esse tema em aberto para os homens, para esses espaços coletivos para poder se discutir essa masculinidade tóxica, poder discutir essa violência. A gente está o tempo todo atendendo a mulher vítima de violência, mas a gente precisa abrir um canal de comunicação com esses homens violentos também, não justificando, dizendo que a lei não se aplica. A lei se aplica. Mas fora isso, o que mais a gente consegue fazer, né, para romper com esse ciclo de violência, de machismo? A gente precisa de mais espaços para poder dialogar sobre isso, né? Existem ainda alguns poucos espaços que estão um pouco tímidos. Parece aquela coisa do AA, que você entra escondidinho para ninguém saber que você é uma pessoa que é violenta, que você tem um comportamento um pouco mais agressivo, né? A gente ainda não tem esses espaços abertos para o público masculino. Gostaria que tivesse, que se ampliasse isso. A gente não pode também ser omisso. Eu sento com meus colegas na mesa do bar e a gente está lá conversando. Daqui a pouco vem a garçonete trazer uma bandeja com a cerveja. Aí o cara olha pro peito dela como se nunca tivesse visto um peito no mundo e acha que aquilo ali é muito natural. Quando ela vira, olha que gostosa. Eu acho, particularmente, um comportamento invasivo e agressivo. Eu vou dizer para o meu colega, olha, o que está vendo é a cerveja, não é a garçonete. Então não é bacana esse tipo de comportamento. Então a gente não pode se omitir. Eu virei o chato da roda. Acho que as pessoas costumam dizer que agora eu sou o chato da roda. Ninguém quer me chamar mais para tomar cerveja porque eu quero politizar tudo. Eu sou o chato. Mas não é. A gente viveu muito tempo o politicamente errado. E agora as pessoas estão nos culpando por querer o politicamente correto, né? A gente se acostumou com o politicamente errado. E agora, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, quer pensar numa transformação de uma sociedade que é patriarcal ainda, que é machista, que oprime as nossas mulheres, não querem nos ouvir. Então a gente tem que debater mais, a gente tem que estudar um pouco mais sobre o tema, a gente tem que publicar mais artigos, a gente tem que sentar junto, a gente tem que divulgar trabalho, a gente tem que fazer debate, a gente tem que fazer seminário, a gente tem que trazer visibilidade para isso, porque senão a gente fica sempre naquela coisa muito pequena, né? E dá para ampliar muito mais. Adoraria fazer um estudo em uma roda de conversa, fazer um período de experimentação com alguns homens, de mudança de comportamento, né? Mensurar isso, saber como é que foi, né? A gente tem algumas escolas que já implementaram esse diálogo para falar com os meninos sobre masculinidade tóxica e tiveram uma devolutiva muito bacana de que o comportamento deles diante das meninas mudou. Não é mais aquela coisa de passar, tocar no cabelo dela sem permissão e tratar ela de qualquer forma, empurrar, bater, xingar, humilhar. Então acho que a gente tem que se unir, principalmente com vocês. O debate não é ser contra o feminismo, que é outra coisa que parece que está o tempo todo em ataque, né? Pegam, por exemplo, uma foto de uma mulher que está lá com o peito exposto. Eu vejo algumas mulheres publicando, não que seja culpa delas, porque a questão é cultural, mas jogam aquilo para a mídia, olha, uma feminista com o peito de fora, é isso que você quer para sua vida? A Luísa Sonza lá dançando, exibindo o corpo dela, aquele corpo que é dela, que Deus deu para ela poder fazer o que ela quiser com ele, né? Ela faz a arte dela da forma que ela quiser, mas pinta o feminismo com uma única cor. Ótimo, se você não quer mostrar o peito, aquela não é a única forma de expressão, né? O fato de você já estar discordando, falando que você não quer aquilo para sua vida, é feminismo, porque você tem o direito de dizer, opa, essa não é a minha escolha, de repente seja da colega. Então a gente tem que se unir, a gente precisa trazer cada vez mais homens para esse debate, está dentro das escolas, está dentro dos espaços culturais, está divulgando isso na mídia, para a gente poder fortalecer essa luta e dizer, olha, polarização aqui não, já tem polarização demais, né? Não é uma luta contra o feminismo,
Não existe o machismo versus o feminismo. Não é essa a nossa briga. Legal, Anderson. Lili, antes da Lili falar, eu quero pegar aqui o comentário da pessoa aqui especial, colocou aqui para a gente. Também é da equipe técnica, que eu sei que ele fica do outro lado aí, ó. Tem o notebook, corre, não é notebook, é o link errado, é o app errado, ele que fica ali também. O Ebert, nosso amigo Ebert, colocou aqui, né? O menino aprende a brincar de herói, o grande atleta e a menina de casinha. Aí o menino cresce e não enxerga a posição da mulher, como disse o Anderson lá no começo, né? E aí eu queria que a Lili fizesse a contribuição dela também nesse debate que o Anderson iniciou. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de coisas práticas. Até na última live a gente trouxe, né, existem alguns serviços, né, que tratam, inclusive, os autores de agressão, né, que foi um tema da outra live. Mas tem um lugar, gente, não é merchan, tá? Ninguém me pagou para fazer isso, mas se quiser pagar, a gente negocia. Eu gosto muito do trabalho do pessoal do E Agora José. Eu acho que eu até mandei um link do curso deles para vocês, porque é um pessoal que tem um trabalho muito bacana para falar um pouquinho sobre gênero, falar um pouquinho sobre masculinidade, falar um pouquinho sobre de que forma que o homem pode contribuir, né, na sociedade. E são homens, inclusive é um psicólogo que cuida, que coordena, né? Ele dá curso para homens aplicarem esse método em outros lugares. Eu acho isso fantástico, porque isso é uma coisa prática, né? Uma coisa que concreta, que homens fazendo isso, falando disso. E é importante também deixar claro que toda vez que a gente chama os homens para compor conosco, para esse apoio, é óbvio que a fala, né, sempre vai ser nossa. Isso a gente tá claro para a gente, né, que o lugar de fala é das mulheres, no caso da questão das opressões. Mas a gente não pode fazer isso de uma forma muito radicalizada, porque senão a gente exclui todo mundo do debate, né? Porque aí a gente deixa de abrir espaço para, inclusive, conversar, porque às vezes o cara quer trocar uma ideia, ele quer entender, mas o que é isso que vocês estão dizendo que eu não entendi, né? E aí a gente tem esse espaço de trazer outras pessoas para começarem a fazer essa reflexão e pensar, caramba, eu sou tóxico então quando eu fiz isso com a minha companheira, eu fui tóxico. Olha, quando eu fiz isso com a minha filha, olha, caramba, não reparei, não sabia que fazia isso. E aí é assim que a gente vai desconstruindo, não é que alguém tomou um chá da desintoxicação da masculinidade, se tivesse para vender, eu estava fazendo dinheiro com isso, né? Não funciona assim, você não toma um chá e acordei super desconstruído hoje, nossa, né? Não é. Uma coisa que é com a convivência com outras mulheres, convivendo com mulheres que vão trazendo essas contribuições. O Anderson deu exemplo prático do bar, mas tem um exemplo que eu adoro, que é o da pensão alimentícia, entendeu? E aqueles camaradas que chegam, tal, não sei o quê, comprei o ingresso, vou ver o Timão, pá, nananã. A gente sabe que ingresso é caro, né? Mas e a pensão? Pagou? Não pagou pensão. Aí, então, meu amigo, o Timão não quer nem saber do seu ingresso, que o Timão não gosta dessas coisas, não. O Corinthians é uma torcida, né, muito bem organizada, articulada, mobilizada, politizada. Então, paga a pensão. Né? Então, é o tipo de ação prática também que você vai desconstruindo, porque tem muito isso, né? O cara, ele acha que filha da mãe, e aí vejo de vez em quando, dou uns beijinhos, posto foto no Face, acabou. Então, acho que são formas práticas dos homens, dos próprios homens, também trabalharem, né, essa questão da discussão do machismo dentro das relações. E óbvio, né, gente, a gente tem que também estar próximo de pessoas que estão dispostas, né? Então, assim, por exemplo, não quero puxar a sardinha, claro. Mas, tanto Débora quanto eu, nós temos, assim, um privilégio, vamos dizer assim, de ter pessoas que são muito abertas para ouvir. Então, eu falo do Walterson, não é meu marido, né? Mas eu sei porque eu convivo com o Walterson, sei que ele é uma pessoa extremamente aberta. Não estou dizendo que ele é uma pessoa mais desconstruída do mundo, o rei da desconstrução, não é isso. Nem ele, nem o Ebert, né? Não estou falando disso. Mas são pessoas que estão disponíveis para ouvir, para sentar e ouvir. Ah, é? Ah, então tá, eu vou ouvir isso.
E só de estar disponível já é muita coisa, porque aí a gente consegue, com o tempo, construir outras coisas naquele lugar ali, né? Que estava distorcido. Acho que é isso. Justamente, eu até pegando um gancho, na semana passada eu fiz uma live com o André, aqui da Zona Leste, né? E aí ele falou justamente isso, ele assistiu a nossa live passada com a Patrícia, que a gente falou justamente dos processos de intervenções, né, para agressores, e ele falou assim, nossa, eu preciso levar a live sobre violência doméstica para falar sobre essa questão de abuso na comunidade, porque ele fala isso, inclusive, na live. Eu estou nesse processo de desconstrução. E, inclusive, ele e alguns apoiadores, os amigos, foram fazer parte de um grupo, fizeram inscrição para fazer parte de um grupo para falar sobre masculinidade, né? E eu achei isso muito bacana. E a Lili, a gente é muito aberta para esse tipo de construção, porque é isso mesmo, a Lili falou e eu assino embaixo, o processo de desconstrução é você se colocar e é você estar disposto a encarar um monte de coisa, porque você vai se deparar com um monte de coisa que você fez e que fazia parte de um processo que você vai deixando de lado, mas que vai servir para você se reconstruir, construir novas relações, novas posições. E Anderson, estamos juntos, porque geralmente a gente é mesmo a turminha chata, a galera, porque a gente não ri de piada que constrange, a gente não acha graça, a gente corrige mesmo. Então, geralmente, os ambientes que a gente está, as pessoas, elas costumam até se podar mais, né? Não são tão abertos como seriam, mas eu acho que é o nosso papel hoje. A gente falou disso, né, Lili, na live passada, de que a gente não pode ser omisso, e você disse isso na sua fala anterior, né? Nós estamos num processo que a gente não pode se calar perante as situações. E aí é perante situações como essa, como o machismo, como a violência contra a mulher, como racismo, como homofobia. Então, assim, são questões que a gente não deixa passar, né? A gente precisa se posicionar e se colocar, né, na sociedade. Mas vou finalizar aqui com o Herbert, que o Canário era até pouco tempo atrás um grande símbolo de sucesso das novelas. Mostra como isso é enraizado e precisa ser debatido. De quem ele está falando? Não sei. Eu acho que ele está falando da representação. Por exemplo, Zé Maia. Ah, tá. Sim, verdade. Entendi agora. Verdade. E aí, então, é isso. Quero agradecer que as pessoas participaram. Letícia colocou aqui parabéns, se surpreendendo com as lives. Os convidados são maravilhosos. A Cássia que coloca, o Anderson e a Viviane são excepcionais. Obrigado pela aula. A Silvana colocou, meninas, parabéns pela live. Cada dia eu aprendo mais com todas. Eu amo assistir as lives, super cultura. A Cássia colocou aqui, obrigada, Débora, por você apresentar esse debate enriquecedor com as lições funcionais para debatermos. O Herbert colocou, ótimo debate, quero o crochê do Anderson, eu também quero, viu? Agora eu também quero. Quero crochê. Gente, aí agora fazer as nossas considerações finais. Quero aqui iniciar agradecendo o Anderson pelo convite, agradecendo a Lili por convidar o Anderson nessas relações aí, nessa construção nossa coletiva da Colcha de Retalhos, o projeto Colcha de Retalhos. A gente vem agregando pessoas, agregando pensamentos, posicionamentos, e está sendo muito bacana. Eu falo para a Lili que eu saio das nossas lives muito bem, é muito gostoso, é prazeroso fazer essas lives, porque são bate-papos importantes e necessários que a gente tem que fazer. E aí eu queria agradecer você já de antemão por ter topado vir conversar com a gente, estar aqui com a gente. E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais aí para a galera. Sou eu? Para vocês verem como eu respeito o espaço de fala das meninas, né?
Exemplo claro de masculinidade tóxica é isso. Olha, gente, deixa eu explicar para vocês tudo que a Débora acabou de falar. Como se a Débora não soubesse falar por ela. Então, eu que sou homem, vou dizer tudo que a Débora quis dizer, tá? Né? A parte, aí eu e a Liliana, a gente conversava muito sobre isso, né? Às vezes a gente está na rodinha, tem acho que 30 mulheres, aí tem um homem no meio. Aí precisa fazer um desfecho, precisa apresentar alguma coisa, aquela mulherada toda se encolhe e fala, não vai lá, fala você que é homem. Poxa, mas como assim fala você que é homem? Né? Um espaço tão importante de fala com 30 mulheres, por que vocês estão selecionando um homem para falar por vocês? Se vocês têm fala, vocês têm vez, vocês têm voz, vocês podem dizer, podem até contrapor o que foi dito aqui, dizer, não concordo com isso, acredito que é de outra forma. Então, um puxão de orelha para as meninas. Quando vocês tiverem espaço de fala, vocês falem. Quando vocês tiverem espaço de luta, vocês lutem. A gente está passando por um período que o mundo não vai ser mais o mesmo. Muitos homens com a masculinidade fragilizada agora estão perdendo emprego, estão perdendo a renda. O índice de pessoas que vão adoecer por conta da saúde mental e de homens desempregados que não vão saber lidar com esse desemprego e com as mulheres sustentando a casa agora vai ser um boom. Então a gente tem que estar preparado para receber essa demanda e como é que a gente vai trabalhar com isso. Agradecer minha mãe que me ensinou a cozinhar, lavar, passar. Sou um homem muito independente, mas também independente. Às vezes eu gosto de ser dependente também. Agradecer a vocês, meninas, pelo convite, viu? Foi muito importante. E eu vou aprender a jogar futebol. Tá bom, vamos jogar junto, porque eu amo futebol. A Lili também joga, que eu sei. Já jogou, É curioso isso, né? Eu já joguei futebol, tenho que confessar. O nome do time que eu jogava, que é maravilhoso, que era Gotinhas do Mar. Que medo que mete um time com esse nome. E pasmem, eu era zagueira, com esse tamanho todo aqui que eu tenho. Vocês estão vendo que o time estava arranjado, né? Pois é. Mas, enfim. Bom, eu quero agradecer. Para mim, eu brinco com a Débora, que para mim é sempre muito descontraído. Eu sinto como se eu estivesse sentada, tomando uma cerveja na sala da casa dela e conversando, que eu acho que é isso. Acho que no momento em que a gente conseguir falar de temas como esse, como se fosse, sei lá, da novela, do futebol, de qualquer outra coisa, significa que deu certo, entendeu? Porque tem que ter a didática, a pedagogia, e lá, inventa vários termos, sendo que, na verdade, o que precisa é isso, precisa ser uma conversa numa roda, numa sala, num bar, uma conversa, é assim que a gente educa as pessoas, né? Paulo Freire dizia isso, né? Se é para citar acadêmicos. Paulo Freire fazia isso, ele ensinava as pessoas debaixo de árvore, e é isso que a gente tem que voltar a fazer com as pessoas, a gente precisa reaprender a ensinar as pessoas de uma forma mais prática, amorosa, prazerosa, né? Não tem que ser ruim, não tem que ser pesado mesmo o debate, para fazer sentido. Quero agradecer o Anderson por ter participado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e é tudo mentira isso aí, que eu sou uma pessoa que eu sou uma flor de candura, entendeu? Super sensível. Eu não sei de onde que tiraram essa ideia de que eu não sou a sensibilidade em pessoa. Quem te conhece, que te compre. Então, eu quero agradecer, tive a oportunidade. A gente participou de um projeto, não deu para falar, na época, né? Que a gente tinha a oportunidade de conversar com adolescentes, e chegava um momento do projeto que eu ficava numa sala com as meninas e o Anderson ficava numa outra sala com os meninos. E pasmem, ele estava lá para ensinar os meninos a lavar o pipi, que tem que ensinar, né? Todo trabalhador de saúde sabe que os meninos não lavam o pipi direito. E isso faz parte do que a gente está falando aqui, justamente, porque não ensinam que o homem tem que conhecer seu corpo, que tem que lavar as partes. Então, aí o Anderson ficava na outra sala, como ele é, né, homem, os meninos se sentiam mais à vontade com ele. Ensinava isso, ensinava a usar camisinha, ensinava a colocar camisinha. Então, assim, era um negócio surreal, e que os adolescentes adoravam. E também, além disso, falava um pouco sobre sexualidade, sobre como é importante conversar com a parceira, cortar a unha. Olha só,
a gente tá falando do trivial. Mas o óbvio precisa ser dito. Ele falava para os meninos, vocês têm que cortar a unha. É isso, gente. Depilar. Ele ensinava essas coisas para os meninos, mas é isso, a gente tem que dizer o óbvio. Chega lá o menino todo encardido para ficar com a menina, não pode, né, gente? Isso é educação em saúde, é ensinar coisas que as famílias não falam sobre isso em casa, não diz que tem que lavar, que tem que limpar, que tem que cortar, isso é tão básico, mas não tem. Então, assim, eu tô falando tudo isso, é engraçado, mas é verdade. E aí, eu tive essa oportunidade de trabalhar com o Anderson e perceber que ele tem, né, esse lado mais afetuoso, mais disponível, né? Que a maioria dos homens não costuma ter, né? Aberto para escutar, para discutir. Eu tive esse privilégio, quero agradecer a participação. O fato dele ser pai também foi importante para o convite, porque é importante ter essa vivência de pessoas que criam, né, filhos, porque eu acho que isso é riquíssimo. Você criar uma criança, meu bem, você faz qualquer outra coisa, porque criar uma criança é uma coisa tão desafiadora, né? Então, isso te gabarita para várias coisas. Então, eu quero deixar meu agradecimento mesmo ao espaço, né, a Débora, dizer para as pessoas que quem quiser conversar de outros assuntos pode nos procurar e que a gente monta uma live, vem aqui, conversa, tranquilo, numa boa, e conversa de outros temas que vocês quiserem trazer aqui também. A gente não tem essa pegada de tornar um negócio acadêmico, nem colocar um monte de proparoxítona, como diria um amigo meu aqui, para dificultar o acesso à informação. Muito pelo contrário, a ideia é ser uma coisa simples mesmo, mas que tenha profundidade, que chegue a informação com clareza para as pessoas. É isso, agradecer o Walterson mais uma vez, que faz parte da equipe técnica, né? Agradecer o Herbert, que também faz parte da equipe técnica, pessoas que nos apoiam bastante. Oi, a Jade. Aí, isso que eu ia falar. Quero agradecer a dona Regina, que o Anderson agradeceu. Quero agradecer a mãe que me ensinou a cozinhar. Então, dona Regina está aí. Agradecer a dona Regina, agradecer a Jade, que são as mulheres aí né, da relação e da convivência do Anderson, que são mulheres empoderadíssimas, fortes, e, enfim, né, ele não estaria aí se não tivesse essas mulheres todas também junto dele, é isso. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez a todos que acompanharam a nossa live, dizer que este tema foi indicado na live anterior, inclusive, lá nos comentários. Então, se você tiver sugestão de temas para a gente poder discutir aqui, coloca aqui nos comentários dessa live, que a gente, depois da live, responde, pedir para o Anderson, para a Lili, depois, quando sair, entra lá nos comentários, a gente não consegue abordar todas as perguntas, todos os comentários aqui, mas às vezes tem pergunta, responde as pessoas, também é importante esse processo também, ver se tem alguma coisa direcionada. E aí agradecer a todos que participaram, a todos que assistiram, e até o nosso próximo encontro aqui do Coxa de Retalhos. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.